estou aqui mais uma vez para mais um videozinho. Não reparem na minha voz fanhosa, eu estou no meio de uma gripe, mas vamos lá, né? Independente da gripe, eu estou aqui para fazer mais uma indicação de leitura para vocês. Os livros que eu escolhi hoje são dois também. Eu tenho feito vídeos com 2 livros ou mais, porque eu acho que é mais interessante do que às vezes eu ficar um vídeo só falando sobre um livro, né? Às vezes falar muito sobre um livro, até contar muito dele. E a minha intenção não é contar tudo que o livro fala. A minha intenção é dizer a minha opinião sobre o livro que eu li, indicar, falar alguma coisinha bem por cima para que vocês possam ouvir e, se caso se interessarem, possam ler. Então, eu tenho 2 livros hoje. O primeiro que eu vou falar um pouquinho sobre para vocês, sobre ele, é uma leitura recente minha. É um livro que eu ganhei de uma amiga, que eu gostei muito. É um livro evangélico, então se você não é cristão ou não se interessa por leituras assim, talvez você não queira terminar de assistir o vídeo. Mas, para quem não tem, né, nenhum tipo de preconceito, está aberto a qualquer tipo de leitura, é um livro que, independente da sua religião, se você reconhece a Bíblia, né, como um livro de muitos ensinamentos, você vai gostar, vai se interessar, porque é um livro baseado na Bíblia. Então, chama O Propósito da Família, de Luciano Subirá. Luciano Subirá é um pastor de uma igreja em Curitiba, e eu já havia visto algumas pregações dele na internet e eu gostei muito. E aí um dia comentei com uma amiga minha, nossa, eu mandei um vídeo, eu acho, de uma pregação. Ela falou, minha mãe, ela vai na igreja desse pastor, ela frequenta a igreja desse pastor. E aí um dia ela foi pra lá e me trouxe de presente e eu amei. Então esse livro, ele é dividido em 3 seções: a família, o casamento e a vida conjugal. Então, na primeira parte, ele fala sobre a importância da família na vida de cada pessoa, a relação das pessoas entre si, da família, e a relação da fé em Deus. Ele fala também um pouquinho sobre alguns tipos de pecados familiares, coisas que às vezes as famílias cometem, que vêm de pai para filho. Ele fala também sobre a restauração da família, de como, através de Deus, através de Jesus, através da palavra, através do direcionamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós podemos ser restaurados em muitos problemas familiares, em conflitos, em situações que às vezes nos impedem de estarmos felizes, estarmos em paz. E ele fala também da questão da salvação para a família. Uma coisa que eu achei muito interessante é que ele fala daquela passagem de Paulo e Silas na prisão, quando o carcereiro, há um grande terremoto, né, de Deus mesmo, provocado por Deus para libertar Paulo e Silas da prisão, e as correntes deles se soltam e todos os presos ficam livres para fugir. E o carcereiro, né, começa a ficar assustado e ele puxa uma faca, se eu não me engano, para se matar. E Paulo, lá no escuro, fala para ele não se matar, que eles estão todos ali. E depois ele fala para ele que se ele crer, será salvo ele e toda a sua casa. Então o que eu achei muito interessante é que muitos usam essa frase da Bíblia, esse versículo da Bíblia, para usar como uma promessa. Já que eu fui salvo, toda a minha casa vai ser. Não, o pastor Luciano Subirá explica aqui, e ele abre a mente da gente, e depois eu realmente parei para pensar e falei, nossa, é isso mesmo. Que na verdade aquilo não foi uma promessa de Deus para todos nós, foi num momento específico, para aquela pessoa, uma revelação específica, que se ele seguisse a Jesus, toda a casa dele também seria salva. Então eu achei interessante que ele também fala que às vezes a gente não se preocupa em falar de Jesus para a nossa família, a gente não se preocupa em tentar levar Jesus nas nossas atitudes, nas nossas ações, porque a gente fala, minha família vai ser salva, porque eu tenho a promessa de que serei salvo eu e minha casa. Então não é bem assim, nós também temos o nosso papel
como cristãos, de levar o evangelho aos nossos familiares, de falar de Jesus e não só falar, mas com as nossas atitudes nós pregarmos aquilo que realmente nós acreditamos, porque muitos não vão ser ganhos com aquilo que nós falamos, muitos vão ser ganhos com as nossas atitudes, em como nós agimos, principalmente nos momentos de conflito, de dificuldade, nos momentos mais difíceis. Então a segunda parte que ele fala sobre o casamento, ele fala sobre a questão da aliança matrimonial, então da questão perante a palavra de Deus, do que é a aliança entre duas pessoas para Deus, de como Deus vê, compara a aliança de Deus com o homem, a aliança matrimonial. Ele fala também sobre o que é o casamento, né, perante a Bíblia. É você deixar, cortar mesmo o cordão umbilical com a sua família, é você viver para uma nova pessoa, é você fazê-la feliz. Um erro muito cometido pelos casais hoje em dia é casar para ser feliz, né? Então ele fala aqui que nós devemos nos casar para fazer o outro feliz. Isso é um casamento. É você abrir mão dos seus sentimentos, das coisas que você acredita em prol da felicidade da outra pessoa. Porque quando você faz alguém feliz, consequentemente você se tornará feliz, porque a pessoa estará bem e corresponderá de uma maneira boa para você. Ele também fala aqui da questão do divórcio e do novo casamento, ele fala mostrando as passagens bíblicas, fala também de algumas interpretações de alguns pastores, e ele deixa claro aqui qual é o pensamento dele sobre o divórcio e o novo casamento. Fala sobre qual é a exceção apresentada por Jesus para que esse divórcio e o novo casamento sejam válidos perante Deus. Então, se você tem curiosidade, você vai ler, porque eu não vou contar. E o cordão de 3 dobras, que é algo muito usado hoje em dia para falar em palestras para casais, em casamentos também, que é o quê? A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras, ele não se quebra tão facilmente. Então, isso quer dizer o quê? Que na nossa vida em casal, né, com Deus, deve ter nós, nosso cônjuge, e Deus. Deus deve ser a terceira dobra, porque se Ele estiver presente, as dificuldades podem vir, os conflitos, as crises, mas Deus vai estar no controle e Deus vai fazer com que tudo passe, tudo se resolva. Depois ele entra na parte da vida conjugal e aí ele começa a falar quais são os deveres perante a Bíblia de um cônjuge para o outro, quais são os deveres do marido dentro do lar, quais são os deveres da esposa dentro do lar. Então tudo perante a Bíblia, perante os versículos da Bíblia, ele ensina. Na verdade não é nem ensinamento, ele apresenta perante a Bíblia qual é o dever de cada um para com o outro. Ele fala também sobre como os casais devem resolver as falhas que há entre si, falhas de diálogo, falhas de convivência, várias falhas de pensamentos, de ideias, de coisas que não batem, tudo perante a Bíblia, como elas devem ser resolvidas. Ele fala também sobre a vida espiritual do casal, que é muito importante o casal ter uma vida espiritual. Fala sobre a questão do versículo que fala que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Então ele fala que quando o casal está no mesmo pensamento, ora pelas mesmas coisas, pede ao Senhor, ora junto, tem momentos juntos, né, de vida espiritual, as coisas são respondidas. As orações são respondidas por Deus, porque são duas pessoas em concordância, como a palavra de Deus diz, né? Que concordares na terra será concordado no céu. Então, para que a sua oração possa subir, você estando em concordância com o seu cônjuge, a sua oração vai ser respondida. Ele fala também sobre a passagem que diz que quando o cônjuge está em conflito, as orações não são ouvidas. Então isso é muito importante na vida espiritual do casal. Eles estarem sempre bem, resolvendo tudo que eles têm para resolver, que a ira não passe para um próximo dia, para que as orações de ambos sejam ouvidas por Deus. Ele fala também sobre a questão da sexualidade e dos limites do prazer. Então ele fala que às vezes muitos casais eles jogam o seu cônjuge para um adultério, eles estão empurrando, porque a vida sexual não está sendo constante. E há um versículo na Bíblia que diz que
que o corpo do seu marido não pertence a ele, sim, a sua esposa, e da sua esposa não pertence a ela, e sim ao seu marido. Então eles não devem se privar um ao outro, só em comum acordo, para que não tenha incontinência. Então a questão de não ter uma vida sexual ativa entre o casal, mesmo casado depois de anos, pode empurrar o seu cônjuge a um adultério. Não que isso vá justificar qualquer tipo de atitude, mas ele deixa claro que a palavra diz que tem que ter essa continuidade, que um não pode se privar ao outro, um tem que pertencer ao outro, satisfazer as vontades do outro. E ele fala também sobre o que perante a Bíblia é aceito ou não é aceito dentro de um relacionamento sexual. E ele fala também sobre a vida financeira do casal, sobre como que se diz a palavra, esqueci agora, que sobre o homem está a função realmente do provedor do lar, mas que não há problema nenhum em a mulher compartilhar no século XXI, a maioria das mulheres trabalha, compartilhar dessa função, porém sem a troca de papéis, sem a inversão dos papéis, e que a administração financeira do lar é responsabilidade da esposa. Então, do esposo é até ser provedor, mas da esposa é o gasto, como vai sair. Então, a entrada tem um peso maior de função, de responsabilidade sobre o esposo, mas a função de gastar as saídas é da esposa. E por último, ele termina falando sobre os filhos, da preparação dos filhos para a vida, de como os pais devem preparar os filhos para a vida espiritualmente, emocionalmente. Eles devem ter em mente que os filhos são um tesouro que o Senhor deixou para cada um de nós e que eles serão cobrados de nós. A responsabilidade da vida deles será nossa, né? Um dia, quando nós tivermos que prestar contas, a responsabilidade vai ser somente nossa, nós não poderemos culpar ninguém, né? Então nós temos essa incumbência de preparar os nossos filhos para tudo, inclusive a sua vida espiritual. Nós temos que mostrar o caminho que eles devem seguir, para que no futuro eles possam estar cientes de tudo que eles receberam dos seus pais. Então é uma leitura muito interessante, principalmente para quem tem uma família e tem algumas dificuldades, ou para quem não tem, mas pretende construir. É sempre bom a gente saber antes, né, no barco que a gente está entrando. Então fica a indicação desse livro, um livro muito bom, Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá. A outra dica de leitura também é um livro evangélico, se chama Temperamentos Transformados, de Tim LaHaye, não sei se é assim que se diz, tá? Mas é um livro, na verdade isso é uma continuação do livro, porque ele já escreveu um outro, que eu não me lembro o nome, acho que é Temperamentos pelo Espírito, se eu não me engano, que também fala dos temperamentos. Esse é um segundo que fala da transformação, de como os nossos temperamentos podem ser transformados. Então, quando ele fala em temperamentos, ele está falando sobre os temperamentos básicos, né, que segundo a psicologia, cada ser humano tem um pouco e sempre 2 ou 3 prevalecem mais. Então, ele fala sobre o temperamento colérico, o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático e o temperamento melancólico. Então ele primeiro aborda o que são os 4 temperamentos, as características de cada um, as qualidades, os defeitos. Depois ele tem aqui um quadrozinho onde você pode ver as características, né, os defeitos e qualidades, e fazer ali a análise do que você tem mais, né, de quais são os que mais predominam em você. E aí depois ele faz uma análise dos temperamentos de 4 personagens da Bíblia, analisando os pontos fortes, os pontos fracos, como eles foram guiados por Deus e pelo Espírito Santo em algumas situações, como eles foram transformados em algumas situações. Então ele começa falando sobre Pedro, que era sanguíneo. Então ele fala muito na história de Pedro sobre a questão do sanguíneo, dele ser falador, dele ser entusiasmado ali na hora, qualquer coisa ele está fazendo, ele está falando, ele é simpático, ele pega a frente, ele toma a frente e vai. Só que muitas vezes ele acaba falando demais, ele acaba falando coisas que não deveria falar, coisas que ele não tem certeza se é aquilo, mas ele acaba falando. Então ele analisa Pedro em várias situações em que ele falou demais, analisa Pedro na situação que ele negou Jesus,
analisa Pedro na situação em que ele começou a ser transformado pelo Espírito, que ele passou a ter atitudes que normalmente um sanguíneo não teria. Ser direcionado mesmo pelo Espírito Santo. Depois, o segundo temperamento que ele analisa é no personagem de Paulo, né, que é um colérico. Então ele mostra Paulo antes como Saulo de Tarso, que o lado colérico dele era bem aflorado, então ele era uma pessoa cruel, uma pessoa forte, uma pessoa que ia mesmo e que fazia, independente do que tivesse que acontecer, passasse por cima, não passasse de pessoas, ele fazia. E depois ele começa a analisar como esse colérico foi transformado pelo Espírito Santo e foi usado os seus pontos positivos para que ele fizesse ali naquele momento, ele espalhasse o evangelho, né? Então ele demonstra como a ira, a raiva começaram a ser deixadas de lado por Paulo, como ele começou a se tornar uma pessoa mais branda, uma pessoa mais estável, de todos, as qualidades do colérico de suportar as pressões foram muito essenciais para Paulo, para suportar todos os sofrimentos que ele teve nas suas viagens missionárias, quando ele foi perseguido, quando ele foi apedrejado, que chegou quase a estar morto. As pessoas viram como se ele estivesse morto e o abandonaram ali, e mesmo assim ele se levantou e viajou e foi pregar em outro lugar. Então ele fala de todas as questões do temperamento que Deus usou e transformou para que pudesse ser usado pelo Espírito Santo por um lado bom. Depois, o terceiro personagem é Moisés, o melancólico. Ele fala que esse é um dos temperamentos de pessoas mais intelectuais, de pessoas mais cultas, mais eruditas. E ele fala que muitas pessoas analisam Moisés muito positivamente, até pessoas que não são cristãs, escritores seculares, analisam Moisés porque ele foi uma pessoa que viveu 40 anos na educação do Egito, ali no palácio do rei, né, do faraó. Então ele era uma pessoa de muito intelecto, muito inteligente, mas o melancólico tem a tendência de sempre se achar incapaz, de sempre se achar inferior, de sempre se achar pequeno. Então ele até demonstra aquela passagem de quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, ele deu várias desculpas. Desculpa de que ele não sabia falar, desculpa de porque ele, desculpa de que como ele libertaria o povo, que palavras ele usaria. Então ele analisa todas essas situações na vida do melancólico Moisés e que como Deus usou, né, uma pessoa que no começo não se achava nada, mas ele direcionou e guiou muitas pessoas pelo deserto, ficou 40 anos ali com eles. Então ele demonstra toda a transformação que o Espírito Santo fez na vida de Moisés, transformando esse temperamento um pouco depressivo, um pouco triste, com complexo de inferioridade, numa pessoa que se tornou confiante em Deus, uma pessoa que conseguiu cumprir, né, o chamado de Deus ali de levar o pessoal para a Terra Prometida. Ele não entrou, mas ele direcionou, né, e fez a vontade de Deus. E o último aqui que ele fala é sobre o fleumático, analisando o personagem de Abraão. Então ele fala que o fleumático geralmente são pessoas que você mais passivas, que você consegue dominar de uma maneira melhor. Até ele fala assim que o Abraão, no começo da sua vida, antes da transformação do Espírito Santo de Deus, ele era dominado por Sara, né, que era Sarai na época. Tanto que quando eles receberam a promessa de ter filhos e não podiam, a primeira coisa que ela fez foi falar: não, pega a minha serva ali e tem um filho para que a nossa descendência se realize. Então ela induziu o Abraão a fazer algo e ele foi lá e fez. Então no começo ele era até levado pela sua esposa, mas depois a gente vê a transformação na história de Abraão numa pessoa mais ativa, mais, né, com as suas próprias decisões. E o fleumático é uma pessoa fácil de se conviver, porque é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mas que também tem seus defeitos, como todos os temperamentos. Então a intenção do livro, o que é? É dizer que
todos os temperamentos, independente das qualidades e dos defeitos, através da pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, da transformação que Ele pode fazer, todos eles podem melhorar, todos eles podem deixar os defeitos de lado e usar as qualidades para fazer aquilo que o Senhor quer que cada um deles faça. Então, a ideia do livro não é dizer fortes e fracos de cada temperamento, mas é dizer que independente do defeito que nós possamos ter, que está impregnado no nosso temperamento, o Espírito Santo ele pode transformar, ele pode nos tornar melhores, ele pode nos tornar pessoas melhores, para que a vontade dele seja feita em nós. Então fica a indicação desse livro, Temperamentos Transformados. Se você gostou, fica a indicação para você ler. Então é isso, obrigada por assistir. Se você gostou dos meus vídeos, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí, deixa algum comentário. E por hoje é só. Até a próxima vez. Tchau!